Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós estaremos fazendo um estudo bíblico. E o tema de hoje é a mente. A mente é um conceito complexo que abarca uma ampla gama de funções relacionadas com o pensamento, a consciência, a percepção, a memória, as emoções e a tomada de decisões. É essencialmente um conjunto de processos e atividades mentais que nos permitem interagir com o mundo, aprender, raciocinar e experimentar sensações e emoções. De diferentes perspectivas, a mente pode ser vista de várias formas. Da psicologia, é o conjunto de processos cognitivos e afetivos que nos permitem raciocinar, sentir e agir. Isso inclui funções como a atenção, a memória, a linguagem e as emoções. Da filosofia, se expor a relação entre a mente e o corpo, a natureza da consciência, a identidade pessoal e o livre-arbítrio. Da neurociência, estuda como os processos mentais estão relacionados com a atividade do cérebro. Examina como os neurônios, neurotransmissores e circuitos cerebrais geram pensamentos, emoções e comportamentos. Da espiritualidade, em algumas tradições, a mente se considera mais que uma simples função do cérebro e está relacionada com a consciência mais profunda, a alma ou o espírito. É dentro deste último tópico que quero entrar. O que a palavra de Deus tem a dizer sobre este assunto? Vamos começar pelo texto de Efésios 4, 17 ao 25. A palavra de Deus em Efésios é sobre a renovação do entendimento. O texto começa com o apóstolo Paulo exortando a igreja a não viver como os gentios. Como vivem os gentios? Vivem na vaidade da sua mente, na verdade da sua mente, na vaidade do seu sentido. Vivem no mundo de ilusões, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vivem na futilidade dos seus próprios pensamentos. São levados a pensamentos inúteis. Os pensamentos deles não têm valor. Eles vivem pensamentos fúteis, na vaidade dos seus próprios pensamentos. São corrompidos pelos desejos impuros e pelo engano. Andam à mercê de suas ideias frívolas. O que é vaidade? Vaidade é um sentimento de superioridade ou presunção, baseado em uma avaliação exagerada das próprias capacidades, ou na valorização da aparência física ou de outras qualidades. A palavra vem do latim vanitas, que significa algo fútil, ilusório ou vão. Os gentios vivem uma vida de ilusão, onde acreditam ser superiores. O gentio é alguém que dá muita importância a coisas insignificantes ou inúteis. Eles andam à mercê de suas ideias frívolas. O que significa frívolo? Frívolo é alguém que não é sério, que é superficial, fútil, de pouco valor, insignificante ou vão, que não dá atenção devida a coisas sérias, que julga de leve, que não é sério no seu comportamento, nas suas atitudes e nos seus propósitos. O que significa futilidade? Futilidade é a qualidade de algo que tem pouco ou nenhum valor, ou a característica de alguém que dá muita importância a coisas insignificantes ou inúteis. O entendimento deles está obscurecido. Seus corações fechados estão cheios de trevas. A sua ignorância das coisas espirituais e a sua insensibilidade à voz divina os afastou da vida de Deus, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. O que significa dissolução? Dissolução é o processo de misturar um soluto em um solvente, formando uma mistura homogênea. O soluto é uma substância que é dissolvida por outra substância chamada solvente. A mistura é chamada de solução. A solução é uma mistura homogênea, o que significa que é uma mistura de substâncias que apresentam uma única fase, ou seja, os componentes da mistura se misturam de forma uniforme e não é possível distinguir as diferentes substâncias. No âmbito jurídico, dissolução pode significar o encerramento legal de uma sociedade, que pode ocorrer por diversos motivos, como a decisão dos sócios, a morte ou incapacidade de um sócio, ou o término do prazo de duração de sociedade. O encerramento formal de um relacionamento, como o divórcio ou a solução ou a dissolução de união estável. Em sentido figurado, dissolução pode significar desorganização de uma coletividade ou associação, perversão de costumes, devassidão, ruína, enfraquecimento gradual de um domínio ou poder. Ou seja, os gentios foram misturados ao ponto de não mais poderem ser identificados.
significa que eles quebraram a aliança que tinham com o seu Criador. Eles se separaram de Deus, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia, para cometerem com avidez toda sorte de impureza. O que significa lascívia? A lascívia é uma inclinação para a luxúria, que é um sentimento de desejo intenso e descontrolado por prazer sexual. O que significa avidez? Que deseja ardentemente, que não se farta, que está ansioso e sôfrego. O que significa sôfrego? Próprio do que come ou bebe com pressa, ou avidez, esganado, voraz, desejoso e impaciente pela posse ou realização de alguma coisa. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O que significa depravação? Degradação moral. Degradação significa degeneração. Degeneração tem vários significados, incluindo alterações celulares que podem ou não levar à morte das células. Quando o estímulo cessa, essas alterações são geralmente irreversíveis. Perda ou diminuição das qualidades primitivas. Mudança para pior ou degradação. Degradação é o oposto de graduação. O sujeito, ao invés de avançar, recua. Corrupção ou depravação. Mutação que faz com que uma marca perca a sua distintividade original. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres e praticam avidamente toda espécie de impureza. Tendo feito calar a voz das suas consciências, entregaram-se a tudo que é imoralidade, procurando com avidez satisfazer os seus desejos corruptos, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à lascívia, para praticarem com avidez toda a imundícia. Indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão, para cometer com avidez todo tipo de impureza, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Eles perderam a vergonha, e por isso se entregam à sensualidade, e fazem descontroladamente todos os tipos de indecências. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado, e se entregaram às práticas impuras. Nada os detém, e são guiados pelas suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Podemos perceber que os gentios perderam a sensibilidade e por isso a vida deles é marcada pelo descontrole. Eles se entregaram a toda a prática imoral. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Vocês foram ensinados quanto à forma de vida que levavam anteriormente, que se deve desfazer dessa velha natureza, que vai apodrecendo na sua própria moralidade, nas suas ilusões. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e também a se vestir com a natureza nova. Essa natureza nova é criada para ser semelhante a Deus, e é demonstrada com uma vida verdadeiramente justa e pura. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. O próximo texto está em 1 Coríntios 2,16. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Proclamou o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,16. Uma verdade que ecoa com profundidade e maravilha no coração do crente. Este versículo revela uma realidade espiritual profunda. Através do Espírito Santo, temos acesso ao pensamento e entendimento de Cristo. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruir?
Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente natural, conforme Paulo explica em 1 Coríntios 2,14, está limitada em sua capacidade de compreender as coisas do Espírito. Essas verdades espirituais, que parecem loucura para o homem natural, são discernidas e entendidas no âmbito espiritual. Aqui, a sabedoria e conhecimento de Deus se apresentam não como um enigma, mas como uma revelação acessível aos que estão em Cristo. O conhecimento espiritual vai além da sabedoria humana. Como Isaías 40, versículo 13 questiona: quem guiou o Espírito do Senhor, ou, como seu conselheiro, o ensinou? Esta retórica nos lembra da soberania e da incomparável sabedoria de Deus. Contudo, em Cristo, somos agraciados com a mente de Cristo. Nossos corações e mentes devem estar cheios da palavra de Deus. Esta prática semeia verdades em nosso íntimo, germinadas e cultivadas pelo Espírito Santo. Assim, a mente de Cristo em nós não é uma mera capacidade intelectual, mas uma revelação espiritual, permitindo-nos compreender as verdades do reino de Deus. Não se trata de uma habilidade para aprender matemática ou física, mas sim de entender as verdades espirituais que estão além da nossa capacidade natural. Deus deseja nos revelar o maná escondido, os mistérios do seu reino, e para isso ele nos deu a mente de Cristo. Paulo, em sua epístola aos Coríntios, reforça que o Espírito Santo, que conhece a mente do Senhor, habita em nós. Esse mesmo Espírito nos revela as coisas de Deus, nos ensinando e nos guiando na verdade. A mente de Cristo em nós é, portanto, uma habilitação para compreender o que é espiritual. A indagação de Paulo sobre quem conhece a mente do Senhor é respondida com a afirmação de que, como crentes, possuímos a mente de Cristo. Isso significa que temos acesso a uma compreensão espiritual que vai além do entendimento humano. O Espírito Santo em nós traz revelação. Isso reflete uma comunhão íntima com Deus, onde somos capacitados a entender sua vontade e seus propósitos. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O papel do Espírito Santo é fundamental nesse processo. Ele é que nos guia a toda a verdade, como Jesus afirmou em João 16,13. Através dele, somos conduzidos a um conhecimento mais profundo das Escrituras e dos mistérios do reino de Deus. A mente de Cristo, operando em nós pelo Espírito, nos capacita a discernir e a entender o que de outra forma seria inacessível. Essa verdade nos desafia a viver de forma diferente. Com a mente de Cristo, somos chamados a ver o mundo através de uma perspectiva espiritual. Esta não é uma jornada solitária, mas uma caminhada acompanhada pelo Espírito Santo, que constantemente nos revela a mente de Cristo e nos capacita a viver segundo os princípios do reino. Ter a mente de Cristo é mais do que um conceito teológico, é uma realidade vivida. É um convite para uma vida de revelação e compreensão espiritual profunda, fundamentada na palavra de Deus e iluminada pelo Espírito Santo. Ver com a mente de Cristo é caminhar em um nível de relacionamento e entendimento com Deus que transforma não apenas a nós, mas também o mundo ao nosso redor. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Firmeza mental é o que temos que ter com o Senhor, firme, não como as ondas do mar. Um dos termos associados à mente é o pensamento. O que significa pensar? Pensar é submeter algo ao processo de raciocínio lógico, exercer a capacidade de julgamento, dedução ou concepção. A palavra pensar vem do latim pensare, que significa suspender, pendurar, avaliar o peso. O salmista Davi diz que o Senhor conhece todos os pensamentos dele. Sabes tudo o que faço, mesmo as coisas mais simples, como o sentar-me e o levantar-me. Nenhum dos meus pensamentos te escapa. A palavra de Deus também fala sobre o pensamento do tolo. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Os pensamentos das pessoas rebeldes são sempre maus, e o que despreza a verdade é a pior praga para a humanidade. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras seus próprios nomes. Por outro lado, o pensamento do justo é reto. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio engano, conforme Provérbios 12, versículo 5.
Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tumam somente a pobreza. A memória também é outro aspecto relacionado à mente. O profeta Jeremias, diante do cenário de Israel sendo cativo, lembra-se da bondade do Senhor. O apóstolo Pedro lembra os irmãos das promessas que o Senhor fez, por meio das quais nos fazemos participantes da sua natureza divina. Ele incentiva os irmãos a desenvolver certas qualidades. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. O Senhor, em sua última ceia, ao tomar o pão e repartir com seus discípulos, diz para eles continuarem fazendo em memória dele. Moisés orienta o povo de Israel a lembrarem da lei do Senhor. Outro aspecto relacionado à mente é o pensamento. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Aqui o apóstolo Pedro nos ensina que o pensamento é uma arma que devemos usar. O Senhor Jesus, quando questionado qual era o grande mandamento, respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Perceba que em nossa relação com Deus temos um entendimento. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade, conforme Salmos 94, versículo 11. O que significa vaidade? Vaidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória, coisa insignificante, futilidade, vanidade, coisa inútil ou sem valor, insignificância, estutícia. Estutícia, atributo característica do que é ou se apresenta de modo estúpido, tolice, parvoíce, estupidez. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. O que significa vão? Vazio ou oco, sem valor ou insignificante, que não tem fundamento ou é contrário à realidade, fútil, frívolo ou ignorante, inútil ou baldado, ilusório ou sem fundamento real. O Senhor conhece os pensamentos das pessoas e sabe que eles não valem nada. O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. O que significa fútil? Que tem pouca ou nenhuma importância ou mérito, insignificante, inútil, superficial, que não inspira confiança, frívolo, leviano, estouvado. Por outro lado, a Bíblia fala sobre os pensamentos do Senhor. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras! Muito profundos são os seus pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O Senhor conhece os pensamentos dos homens. Ele mostrou isso em Nabucodonosor. Estando tu, ó rei, na tua cama, subindo os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Simeão, ao profetizar o futuro de Jesus, disse: Este menino está destinado a causar a queda e surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará sua alma. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará sua alma. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava, conforme João 2, versículos 24 e 25. O Senhor conhece os corações dos homens, e o salmista, sabendo disso,
Escreve: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O rei Davi reforçou isso ao seu filho, dizendo: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações e os pensamentos. Se o buscares, serás achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. O profeta Jeremias também afirmou isso. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Elias, o profeta, nos mostra que devemos ter apenas um pensamento, no que diz respeito à nossa fidelidade ao Senhor. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação de seu coração era só má continuamente. Decidir continuamente se inclinar para o mal fez com que a geração de Noé perecesse. O profeta Isaías afirma isso ao dizer para Israel que os pecados deles os faziam ficar separados do Senhor. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem um sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. O profeta Jeremias também conclama o povo de Israel para se arrepender. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Outro aspecto da mente é a imaginação. Imaginar é formar uma imagem mental de algo não presente. Gênesis nos diz que a imaginação do homem era continuamente má. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E o Senhor cheirou o cheiro suave, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fez. Outro tema associado à memória é lembrança. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente me lembrarei que das tuas maravilhas da antiguidade. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Aqui o salmista se lembra das bênçãos do Senhor, que são como alimento para a sua alma. Também devemos trazer à memória as suas bênçãos. E lembrar-te-ás que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos, e os farás. Lembre que vocês foram escravos no Egito, e que o Senhor nosso Deus os tirou dali. Por isso exige que obedeçam a essa lei. Deuteronômio nos mostra que Israel deveria lembrar-se de quem ele é antes do Senhor fazê-lo sair do Egito. Temos que nos lembrar da nossa antiga vida, como forma de valorizar a obra que Cristo fez em nós. Que não nos esqueçamos de sua bondade. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar. Sim, o mar vermelho. Infelizmente, Israel se esqueceu do Senhor, e o resultado foi a sua deportação. Porém, o profeta Jeremias fala de um tempo onde Israel seria redimido. Outra palavra associada à mente é esquecer. Porque Deus não é justo para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. O Senhor não esquece o que temos feito. Pode uma mulher esquecer tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Porém, se esquecesse do Senhor. Depois, eles se fartaram em proporção do seu pasto, e sendo fatos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso, se esqueceram de mim. Oséias 13, versículo 6. E esqueceram das suas obras, das maravilhas que lhes fizera ver. Salmo 78, versículo 11. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, conforme o Salmo 106, versículo 21. Sendo, porém, esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos.
Nos lugares altos se ouviu uma voz, pronto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram seu caminho, se esqueceram do Senhor seu Deus. O profeta Jeremias convoca o povo para se arrepender e voltar-se para o Senhor. E o profeta Isaías fala de um tempo onde Israel seria restaurado. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes, te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Não tenha medo, pois você não ficará envergonhada. Não se assuste, pois você não será humilhada. Você esquecerá como foi humilhada quando era jovem. Não lembrará mais a desgraça da sua viuvez. Isaías reforça que o Senhor não se esquece de Israel. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, meu servo és, ó Israel. Não me esquecerei de ti. O Senhor Deus diz: povo de Israel, lembre disto. Não esqueça de que você é meu servo. Eu o criei para que me servisse, e nunca esquecerei de você. O salmista no Salmo 119 faz menção de não esquecer da palavra do Senhor, pois é ela que traz vida para ele. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Nunca esquecerei os teus ensinamentos, pois é por meio deles que tens conservado a minha vida. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Outro aspecto relacionado à mente é a vontade. O que é vontade? Faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos. Ânimo, determinação, firmeza. A vontade é um tema de grande debate no meio acadêmico. O ser humano pode ter vontade de fazer ou ter muitas coisas. Dependendo das circunstâncias, este desejo pode mudar. O fundamento da vontade está na capacidade de escolher. Este também é o fundamento da relação entre os seres humanos e seu Criador. Temos muitas vontades, mas escolhemos submetê-las ao Senhor. O Senhor Jesus ensinou em sua oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. De fato, ele viveu isso em seu ministério. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai, que me enviou. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Em seu último momento no jardim, Jesus ora: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a sua vontade. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O apóstolo Paulo nos conclama a não fazer como este mundo, mas nos transformarmos na renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outro aspecto da mente é o entendimento. O que é entendimento? Capacidade de pensar, compreender, avaliar e julgar. A palavra entendimento vem do latim intendo, que significa estender, pretender ou estar atento. Entender, perceber ou reter pela inteligência, compreender, captar. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Aqui o apóstolo Paulo conclama a igreja para uma maturidade na sua capacidade de compreender. Devemos buscar de Deus a capacidade para termos discernimento. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Aqui o apóstolo Paulo nos ensina a termos equilíbrio, emoção e razão juntas. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. Aqui o salmista nos adverte a não sermos ignorantes, como os animais que não têm juízo. Provérbios nos adverte que o homem que não tem juízo sofrerá. Nos lábios dos sábios se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento.
Em outra passagem, o livro de Provérbios volta a falar sobre a diferença entre o tolo e o sábio. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. Por fim, a palavra de Deus nos faz um convite. Deixe o ímpio o seu caminho, e o maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Se você gostou desse estudo, deixe o seu comentário. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Se for novo no canal, inscreva-se e ative o sininho. Obrigado por assistir e até a próxima.